doutora Sandra Daniotti. Doutora Sandra, vamos falar de união estável? Vamos falar. Porque eu não estou entendendo mais nada. Importantíssimo, Eu não estou entendendo mais nada. Todo mundo me pergunta, eu vivo em regime de união estável? Peraí, vamos conversar, né? Vamos entender. Gugu vivia em regime de união estável com a Rosemília? Então, veja, um caso específico, como as perguntas sempre essa, né? Então precisaria saber conjunto probatório, saber o que tem de prova. O que nós temos aí? Um monte de fotografia, um monte de situação em que estavam juntos, 3 filhos. Aí diz assim, mas nós não vivíamos em regime de união estável. Isso vai precisar ser analisado muito bem pelo magistrado, né? O conjunto de provas, testemunhas, documentos, fotografias, declarações e tudo mais, para saber se realmente existe. Porque as pessoas podem dizer assim, olha, não, eu tenho, por exemplo, é só namoro esse nosso contrato, é só de namoro, não vivemos em regime de união estável. Então a gente diz assim, olha, então não é bem assim. Vamos analisar os fatos. Então... Porque união estável, Regina, é uma situação de fato. Então, situação de fato, vamos entender, é aquilo que existe, está no mundo, mas não está no papel. Tá. E se estiver no papel, onde o direito de alguém ali está sendo deturpado, está sendo diminuído, então isso é passível, quer dizer, é possível se discutir no judiciário. Ou seja, o caso do Gugu com a Rosemília cabe discussão. Cabe discussão, com certeza, sempre cabe. Esse moço, Thiago, que apareceu dizendo que viveu com um romance, até onde eu entendi, com o Gugu durante 8 anos. É possível ele ter uma relação com o Gugu, enquanto a Rosemília também tinha 2 uniões estáveis ao mesmo tempo? Veja que interessante. Pode ser que exista, num caso em concreto, esse caso à parte, mas pode ser que exista uma situação de namoro, uma situação de união estável. O que é a união estável? Onde existem 2 pessoas que querem constituir família e constituíram família. Ela existe, de fato, uma união estável. O namoro existe uma situação futura, que é possível, temos desejos de vivermos juntos, de constituir, mas ainda não. Ainda é um namoro. Se restar provado que deste relacionamento existia essa cumplicidade, pagamento de contas, se realmente viviam, dividiam, não necessariamente o mesmo teto, mas se vivia esse conjunto, essa união toda, e que as pessoas realmente conheciam que era duradouro, contínua, pública, com a intenção de constituir este lar, esta família. Veja, as pessoas que são mais assim, que entendem que tem que ser de acordo com o código, que diz assim, pode ter um casamento e uma união estável, mas não pode ter 2 união estável ao mesmo tempo, simultânea, porque é uma questão que está no código. Então, pode ter casamento e união, então pode se consentir. Mas as 2 uniões, não. Mas se você analisar, isso está no código, mas de fato, se você analisar a situação das partes, existe realmente a união estável. Então, como que você pode? O direito é dinâmico, o direito tem que entender cada caso, cada pessoa, cada situação. Então, existem magistrados que entendem que não. E existem magistrados que entendem que sim. E tem decisão superior que diz, olha, não existe a união, mas existe decisão já favorável e que pode se... Ah, existe? Sim, porque a união estável ela vai gerar o quê? Obrigações, direitos e obrigações, né? Então, assim, constituiu algo com aquela união, comprei algum imóvel, pago conta, assumi os compromissos com essa pessoa, então, e se tiver filhos, então... Quer dizer, como não demonstrar dessa união? Existem casos na vida, em que uma pessoa pode ter, já presenciei, existe de fato, que a pessoa tem 3 famílias, 3 mulheres. Uma não sabe da outra. E não tem um documento probatório, mas de fato nenhuma sabe da outra e existe a companheira e existe filhos. Então, aí você vai dizer assim, não, mas isso não é permitido no direito, mas não está no código, mas de fato existe. Então, por isso que eu digo, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Assim. Então, você não pode dizer assim, não existe. Não existe isso no direito, né? Mas existe na vida. Tudo é possível, existe na vida. Então, o direito é dinâmico, ele tem que acompanhar essas modificações da vida. Doutora Sandra, então essa história do Gugu ainda tem muito pano para manga. Muita água vai rolar, exatamente.
Exatamente. Acho que poderia até, falando no caso, eu não tenho conhecimento, assim, tenho conhecimento, estou analisando o que a gente vê pela mídia, mas assim, o processo tramita em sigilo, né? Mas acho que seria muito melhor um acordo para preservar a imagem da pessoa, né? Intimidade, porque tá se trazendo a intimidade da pessoa, os filhos e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que o direito esbarra aí, contratos, muitas vezes, as cláusulas têm que ser analisadas, porque elas esbarram no direito da pessoa. Então, quando tolhe esse direito, quando prejudica, quando há prejuízo, tem que discutir no judiciário. Então, o judiciário é que tem que dizer. Vamos torcer para que dê tudo certo. E rápido, né? E rápido. Vamos às perguntas do pessoal de casa. Cláudia, o que fazer quando somente um dos companheiros é provedor financeiro do casal e o outro não trabalha? Então, veja, companheiro, união estável, é a mesma coisa como se fosse casado. Só um trabalha, não é porque tem um regime de união estável, ainda que não residam debaixo do mesmo teto, você tem necessidade, dissolveu essa união, é possível pedir a pensão alimentícia. É possível pedir a pensão alimentícia para os filhos. É possível pedir a pensão alimentícia para você. Então, viveu em regime de união estável, não trabalhava, um só era provedor, então ele vai ter que custear, ou pelo menos, até que aquela pessoa, no caso a esposa, o companheiro ou a companheira, tenha a possibilidade de encontrar um trabalho para que possa se sustentar. 2 anos, 1 ano, vai depender de cada caso. E se durante o relacionamento isso for um problema, eu acho que cabe uma conversa e ambos começarem a trabalhar, né? Sim. Antes de término. Isso. Olha, mas é que, na verdade, as coisas, elas vão terminando, mas chega num ponto, terminou. Então, vamos resolver. Exatamente. Então, aí daí pra frente, você passa a resolver. Seria muito legal se fosse assim. Então, por que não fazer um contrato, né, com união estável e declinar, inclusive, no caso de ser provedor, que você conste na cláusula que no caso de dissolução, fulano vai assumir as responsabilidades durante o período de tempo até que você se restabeleça no mercado de trabalho. Perfeito. Resolvido. Por que não, né? Próxima pergunta, Renata. É obrigatório que o casal more no mesmo imóvel para configurar união estável? Quanto tempo é necessário para reconhecer a união? Essa pergunta muita gente me faz direto em razão de assuntos ventilados na mídia. Não é necessário que se resida debaixo do mesmo teto. Pode haver união estável em casas separadas. Esse é um dos requisitos, se tiver, muito bem. Se não tiver, você demonstra aquela questão de cumprir com as obrigações, pagar a escola dos filhos, assumir as responsabilidades, aquela convivência, plano de saúde, correspondências, fotografias, etc. Tudo isso faz parte de um conjunto probatório. Ah, testemunha vale? Claro que vale. Fotografia, sim. Redes sociais, sim. Quer dizer, você não tem uma união que é duradoura que as pessoas não conhecem. Então, sempre alguém viu, sempre alguém vai saber e assim por diante. E o tempo que é necessário não tem um tempo mínimo, tá, gente? Não tem mais? Não, tem a intenção de constituir família, como se casado fosse. Então, você tem uma prole, você tem os filhos, você se juntou àquela pessoa para constituir família. Não tem tempo, antigamente tinha. Não tinha então, 2 anos? Era mais, Regina, era até 5 anos antigamente. Depois passou a 3, depois passou a 2, foi diminuindo, olha, não tem mais tempo. Então, tem o ânimos, né? A intenção de constituir família, então já é discutida a questão da união estável. Próxima pergunta, Neuza. Vivemos em união estável desde 2009. Ele tem 72 anos e quer casar. Como fica o tempo anterior e os bens que estão somente em nome dele? Olha, aí nós temos um problema bem sério, tá? Então, desde 2009 é um tempo, então você vai conseguir provar essa união estável. Porém, tem 72 anos e quer casar. A lei, ela prevê que acima de uma determinada idade, que abrange esse nosso colega, ele vai casar com regime de separação obrigatória de bens. Não é nem a separação total, que é aquela que você elege. É obrigatória, cumprimento sob pena de não existir esse casamento. Né? Não pode existir porque já tem acima de 70 anos, então ele vai ao regime da separação obrigatória de bens. Muito bem, a separação obrigatória de bens diz o seguinte: tudo aquilo que você adquiriu antes do casamento, o seu companheiro, a sua atual esposa ou esposo, não vai ter direito. Porque é o regime da obrigação de separar o que tinha antes. Tá. Então, veja, vivi em regime de não estável, compraram bens. Muita gente passa por isso. Muita gente. Compraram bens e os bens estão só no nome dele.
Aí ele diz assim, olha, eu já estou ficando com uma certa idade, quero me casar. Só que eu tenho 72 anos, vai ser pelo regime obrigatório, da separação obrigatória de bens, mas você tem que fazer o quê? Tem que voltar lá atrás e fazer um instrumento público do reconhecimento dessa união estável com a partilha, constando a relação dos bens que adquiriram nesta constância. Porque isso garante o direito dela depois. Perfeito. Porque se era antes, Regina, ela não vai ter direito numa eventual, num caso de morte, né? É discutível entre os filhos e tudo mais. Então, é melhor fazer isso, constituir um instrumento onde declare essa união estável, tá bom? Período anterior. Mais uma pergunta da Maria. Eu e meu companheiro resolvemos adotar uma criança. Fizemos tudo pelo fórum, porém, ele faleceu antes de sair a adoção. A família dele não aceita a nossa união, nem a criança. Como devo proceder? Veja, a adoção é um ato unilateral, irrevogável, mas ele é muito demorado, é um processo que todo mundo já fala, isso é muito como demorado. Então, a pessoa pode vir a falecer no meio do caminho, mas ela já demonstrou essa intenção de adotar. Já tem algum documento assinado, já participou de algumas entrevistas, foram no fórum, viu que bonitinho? Porém, ele faleceu antes, infelizmente. A família não aceita, então a criança vem para adoção, provavelmente vivia em regime de união estável sem ter um documento comprobatório. E a família diz assim, olha, não, porque vai vir mais um herdeiro, vai ter que dividir. Não quer. Então, o que tem que fazer? Reconhecimento da união estável pós-mortem, chama, depois da morte. Então, é possível fazer esse reconhecimento depois da morte? Perfeitamente. E essa adoção dessa criança, que aí ele morreu, ele queria e agora morreu? Perfeitamente pode constar o nome dele como pai. Na certidão da criança. Em memória, como falecido, mas consta na certidão da criança. Infelizmente, para a família que não aceita, o juiz vai dizer, vai expedir ofício, vai continuar a questão da adoção, vai ser ratificada, porque existia interesse dele, intenção dele, antes de morrer. Então tem que ser respeitado o desejo. O desejo, exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Próxima pergunta do Leandro. Comprei um imóvel durante a união estável não formalizada. Adquiri este imóvel com dinheiro que já tinha antes da união. Preciso dividi-lo com a minha companheira na separação? Olha, veja só. Se nós temos aí uma união estável, vamos pensar em regime de bens. Então, o regime de bens, hoje, a partir de 77, então nós temos, o da comunhão parcial de bens. Tudo aquilo que se adquire na constância do casamento ou da união é dividido entre os dois, né? O que adquiriu antes não divide, pertence, seria um patrimônio considerado patrimônio particular. Então, veja, se você não tem, quando você faz um documento, você pode instituir qual regime. Mas se você não tem esse documento e vai discutir isso em juízo, já que você não tem, então vai prevalecer o que é o legal, que é o da comunhão parcial de bens. Se você adquiriu um imóvel com dinheiro anterior à união, você realmente não terá a obrigação de dividir no caso de separação. Mas vai provar que já tinha dinheiro antes. Aí, boa, Regina, achei ótimo. Porque você tem que provar. Porque a discussão é realmente essa. Ah, não, mas esse dinheiro não, esse dinheiro foi do casal. Não, mas se você conseguir provar, veja só, é o outro lado da história. Que esse dinheiro é proveniente de doação, de um trabalho que você fez, anterior à união, de uma poupança que você já tinha, esse bem realmente não vai entrar na partilha. Isso no caso de separação. No caso de morte, é outra história. Por isso que eu digo, doutora Sandra, não é bem assim, Daniotti. Na dúvida, bata um papo com um advogado, uma advogada de confiança. A gente acha uma coisa, a hora que a gente conversa com uma advogada, uma pessoa entendida das leis, abre-se um outro universo de possibilidades. Totalmente. É o que eu digo. Todos os casos são parecidos, nenhum igual. E assim, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Tem que ser analisada muito bem para dizer se tem o direito ou não. A gente é um quebra-cabeça. Tá? Mas é fascinante. É a vida, é a história da vida. É isso aí. Doutora Sandra Daniotti é advogada, está no Facebook como Sandra Daniotti. Daniotti com 2 T's e Daniotti. E-mail sdaniotti@uol.com.br. S de Sandra, né? sdaniotti@uol.com.br. Telefone da doutora Sandra Daniotti, 11, aqui em São Paulo, 3857
5778. 3857-5778. Você responde perguntas pelo Instagram? É assim, Difícil, não é? Caso em concreto, às vezes eu dou uma colaboração, você sabe, por uma questão ética, a gente não pode, tem que evitar esse tipo, mas eu sempre procuro orientar. Dá um norte. Outro dia, Regina, nós falamos uma coisa aqui, que a pessoa me mandou um e-mail lindo, eu fiquei até emocionada, disse, doutora, muito obrigada, você me ajudou. Mandaram para mim, eu encaminhei para te mandar. Chegou não até foi? você? Chegou. Lindo, Regina? Porque esse é um trabalho que você faz, que você ajuda as pessoas, graciosamente ela vai num cartório e resolve o problema sem ter que contratar um profissional. Se tiver que contratar, contrate um profissional de sua confiança. Eu sempre oriento, dou a primeira orientação. Então eu falo, junte esse documento assim, 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 e leve ou procure a Procuradoria de Assistência Judiciária. Tem muita gente que não tem condições de pagar. E tem a Procuradoria. Não fique preocupado com isso. Procure os seus direitos, junte os documentos, é aquilo que a gente sempre faz. Então esse primeiro esforcinho a gente faz ajudando a pessoa, pelo menos para dizer por onde ele vai seguir. Eu perguntei isso porque me perguntaram e eu falei, olha, eu acho muito difícil orientar pelo Instagram, mas... Mas eu leio sempre, leio todas. Quer ir pra mesa, Zaquini? Opa! Então pronto. Vamos, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Obrigada, Até já, até. viu?